Sim. Vamos a mais essa aula, certo? É a aula para o 8º ano B. Vamos iniciar falando de conjuntos numéricos, dos números naturais aos números reais, certo? Então, aqui dando a continuidade aqui, conjunto dos números naturais. Na verdade, é um conteúdo que a gente já viu no 6º, no 7º ano, e que aqui nós vamos vê-lo, só que de uma forma mais aprofundada, uma forma mais avançada, mas que não é nada de novidade, vocês já conhecem. E por conhecer, eu acredito que dá para a gente fazer valer a pena, certo? Vamos prestar atenção, vamos ficar bem atento aos conteúdos e às listas que serão enviadas logo, logo. Você já tem uma aí e até o dia 8 a gente estará disponibilizando mais uma lista. Então, como nós já conhecemos a sequência dos números naturais, nós sabemos que ela é composta, certo, por os números que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui utilizamos uma reticência, que é um conjunto infinito. É o conjunto dos naturais que pode ser representado dessa forma. E tem N, é os conjuntos representados de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui aplicamos uma reticência, que é um conjunto infinito. O primeiro elemento desse conjunto é o 0. O sucessor do 0 é o 1. O sucessor do 1 é o 2 e assim por diante. Representa-se o sucessor de um número natural, n por n mais 1. Certo? Nós pegamos o número natural e somamos n mais 1. Como? Como sempre podemos obter o sucessor de um número natural. Dizemos que o conjunto dos números naturais é infinito. Tal fato é representado pelas reticências, certo? Esse fato ele é representado pelas reticências, certo? Então nós temos que ficar atento com relação a isso, certo? Essa representação do conjunto dos naturais. E também nós vamos prosseguir aqui. O próximo conjunto é o conjunto dos números naturais. A fotografia ao lado, certo? Essa fotografia aqui, ela mostra a cidade de Lages, em Santa Catarina, em 2014, certo? Em 2014, foi registrado nesse município a temperatura de 4 graus Celsius abaixo de zero. Como ela representa uma temperatura de 4 graus Celsius abaixo de zero, então fica menos 4. Menos 4 é um número inteiro negativo. Lembre-se de que, reunidos os números naturais com os inteiros negativos, sabemos
sabemos, obtemos o conjunto dos naturais, dos números inteiros, que representamos por Z. Na verdade, ele é representado por essa letra Z, onde Z, que é o conjunto dos números inteiros, será os elementos negativos mais os positivos. Ou seja, será os elementos dos naturais, é o conjunto dos naturais, mais esses negativos. Aqui nós utilizamos uma reticência para a esquerda porque ele é infinito nesse sentido, tanto negativo quanto no sentido positivo. E nós temos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aplicamos aqui uma reticência. Nós sabemos e podemos representar também com esse sinalzinho aqui, ó, com mais aqui, certo, à direita do zero, porque tudo que está colocado nesse conjunto, certo, nós vamos já estudar a reta numérica, tudo que estiver posto à direita do zero são os positivos, os inteiros positivos. Tudo que estiver posto aqui à esquerda do zero serão os inteiros negativos. Então, nós temos que prestar atenção nesse detalhe, certo? De como resolver a questão desse tipo. A outra, próximo, nós temos aqui o próximo slide, ele traz o seguinte: com os números, certo? Nós temos aí, vou apagar aqui logo para ficar mais certo. Aí diz: com os números inteiros podemos efetuar subtração, certo? Podemos efetuar subtração que eram impossíveis só com os números naturais. Aí ele pede que veja ao lado. Então, nós temos aqui 3 menos 2, aqui mais 3 menos 2, certo? Esse mais 3 menos 2 vai ficar, nós temos aí dois números inteiros com sinais diferentes. Nós subtraímos e conservamos o sinal de maior valor absoluto, certo? Aí nós temos 0 menos 1, 0 menos 1 fica menos 1, 250 menos 300, mais 250 menos 300 fica menos 50, 75 menos 85, certo? Subtraímos e conservamos o sinal de maior valor absoluto, fica menos 10, certo? Aí como n, que é o conjunto dos naturais, composto por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, reticência, que é um conjunto finito, podemos observar que n é um subconjunto de Z. Ou seja, n contém o conjunto Z. N está contido em Z. Veja o diagrama ao lado. O diagrama ao lado, o conjunto N, que é o conjunto dos naturais, está contido no conjunto Z. Para indicar que menos 3, certo? Para indicar que menos 3 é um elemento do conjunto dos números inteiros, que no caso é o conjunto Z, escrevemos menos 3 pertence a Z. Menos 3 pertence a Z. Lê-se menos 3 pertence ao conjunto Z dos números inteiros. Para indicar que menos 3 não é um elemento do conjunto dos naturais, escrevemos que menos 3 não pertence ao conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Certo? Então, nós temos que prestar atenção para diferenciarmos essa questão de conjuntos dos elementos que pertencem a ou não pertence, certo, ao conjunto. Então, nós temos que ficar atento com relação a isso. Então, nós vamos passar para frente, falar do conjunto dos números racionais. Lembre-se que o conjunto dos racionais
são aqueles que resultam da divisão de dois números inteiros. Por exemplo, de números racionais. Menos 3/5, certo? Menos 3/5 sobre menos 3 sobre 5, isso é igual a menos 3/5, ou menos 3 dividido por 5, certo? Ou menos 3 dividido por 5. Isso aqui. 0,666, isso é a mesma coisa que nós representar essa fração, 6 sobre 9, simplificando, 6 dá por 3, 9 também dá por 3, 6 por 3 dá 2, certo? E 9 dividido por 3 dá 3. Ou 2 dividido por 3, certo? Isso é o que representa. Então, o conjunto dos racionais, pelos números racionais, é representado por a letra Q, certo? E podemos, então, escrever. O conjunto Q, certo? O conjunto Q, ele, dos números racionais, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, e denominador diferente de zero, sempre, certo? Denominador sempre diferente de zero. Nós temos que estar atento a isso. Aí aqui nós temos o seguinte. Simbolicamente indicamos, dizemos que esse conjunto, que é o conjunto dos racionais, x está ok, x é igual a sobre b, com a pertencente a z, e b também pertencente a z, e b diferente de zero. B jamais poderá ser igual a zero. Tem que ser sempre diferente de zero. Aí ele traz aqui uma definição que diz o seguinte: diz que o número racional é todo número cuja representação decimal é sempre finita ou infinita e periódica. Então nós temos que prestar atenção, certo? Para sabermos diferenciar quando é que nós vamos ter um número, certo? Racional. Então, esse número racional seria feito dessa seguinte forma. E temos aqui exemplos. Na letra A, nós temos 3/4. Pegar o numerador 3 e dividir pelo denominador, que é 4. Quando nós dividimos 3 por 4, nós vamos encontrar aqui 0,75. Nós temos 3 sobre 1, certo? 3 dividido por 1 dá 3. Pegar 5 e dividir por 6, vamos encontrar 0,83333. Aqui nós temos uma dízima. 45 dividido por 33. 45 por 33 dá 1, certo? Vírgula aqui. Aí vamos encontrar 36, 36, 36. Também temos aqui uma dízima periódica simples, certo? E nós temos... Ok. Os números racionais periódicos, certo? Toda dízima periódica indica um número racional, pois pode ser transformada em fração. Você lembra que essa fração é chamada de fração geratriz, pois ela gera da origem a dízima. Ela dá origem a dízima. Então, esse é um conceito da fração geratriz, nós temos que prestar atenção em relação a isso. E aqui nós temos uma dízima periódica, certo? Nessa dízima periódica simples, nós temos a dízima 0,777. O que foi que nós fizemos? Nós chamamos esse 0,77 de x. X é igual a 0,777. E para isso, nós podemos dizer isso aqui, chamar isso aqui de equação 1, certo? Equação 1. Então, com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação 1 e multiplicar ambos os membros por 10. Quando nós multiplicamos ambos os membros por 10, nós vamos obter aqui uma equação 2.
x vezes 10 dá 10x, igual 0,777 vezes 10, vai dar 7,777, certo? E aqui vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar, nós vamos pegar 10x é igual a 7,0 mais 777, 10x é igual a 7 mais x, certo? Que 10x está aqui no segundo membro, esse x vamos trazer para o primeiro membro, vem com sinal contrário, fica menos x igual a 7. 10x menos 1x é igual a 9x, igual a 7. Então, x é igual a 7 sobre 9. Isso aqui é o que representa a fração geratriz, certo? Onde nós temos o quê? Nós temos que o período com o algarismo, quem é esse período? É o algarismo 7, e temos um algarismo 9, certo? Nós temos também aí um algarismo 9 representado na expressão. Seguindo adiante, nós temos aqui mais um caso de dízima periódica simples, só que agora o período também é simples. Nós temos 0,35, 35, 35. Partimos sempre do mesmo princípio. Vamos dizer que a primeira equação aqui, ó, esse 0,35 é igual a x. Isso é a primeira equação. Chamamos de equação 1. Agora, como o período é composto por dois algarismos, no caso é 35, 35, 35, nós multiplicamos a equação 1 por 100. E quando nós multiplicamos a equação 1 por 100, nós obtemos a equação 2. X vezes 100, 100x. 0,35, 35 vezes 100 dá 35,3535. O que é que nós vamos fazer? Aqui nós poderíamos pegar a segunda equação, certo? E subtrair também menos a primeira equação, daria a mesma coisa, certo? A mesma resolução. Dizer que 100x é igual a 35 mais 0,3535. 100x é igual, certo? A 35 mais, quem é 0,353535? É x, então mais x. 100x dá mais x, vou trazer para o primeiro membro, está no segundo, vem negativo, então menos x é igual a 35. 100x menos 1x é 99, igual a 35. Então, x é igual a 35 sobre 99, certo? Então, fica colocado dessa forma aí a nossa dízima, certo? Simples de se resolver. Após isso aí, nós temos aqui um outro caso, certo? Temos vários casos, vários exemplos aqui, trazendo aqui para vocês, mas nós temos aqui mais um exemplo, outros exemplos aqui, ó, 0,66, 0,666, 0,376, ele se repete de 3 em 3. E aqui é o seguinte, quando o período for simples, aí vamos, ó, aqui no caso 0,666, esse 6, certo? O 6 pode ser o numerador, e ele se repete aqui como é só um dígito, então já sei que vai ser aqui 9. Então 6 e 9, dá para simplificar. 6 dá por 6, ou melhor, 6 dá por 2, por 3, que dá 2, e 9 por 3 dá 3. 3 vezes 3 são 9. E aí é uma forma de fazer sem fazer lá a equação. Aqui nós temos 0,376, 0,376, certo? Aqui o período se repete de 3 em 3. Eu posso pegar aqui, eu passei o numerador 376, certo? Sobre quem? Como são 3 dígitos diferentes aqui, completar 9, 9 e 9, certo? E aí ficaria representado dessa maneira aí, certo? Seria a maneira que ficava melhor.
E trazendo aqui ainda uma dízima periódica composta. 0,2544444. Reticência aqui. Aqui quer dizer que x é igual a 0,25444. Como o período aqui é o seguinte, é uma dízima composta, a primeira equação aqui, eu disse que é igual a x, certo? Igualamos ela a x. Multiplicamos por 100, certo? Vamos multiplicar ela por 100. 100 vezes x dá 100x. E 0,25444 vezes x, ou melhor, vezes 100, dá 25,444. Então, aqui nós obtemos a equação 2. E nessa equação 2, que nós obtemos aqui, nós vamos dizer que 100x é igual a 25, tá aqui, ó, 25, mais 0,444. Mas quem é esse 0,44? Nós já conhecemos. É só pegar e dizer que, ó, é 4 sobre 9, certo? É a fração geratriz de 0,44, é 4 nonos. Então, tirando o MMC de 9 e 1 vai dar 9. 9 vezes 100x dá 900x. Igual 25 vezes 9, 9 vezes 25 dá 225. Mais 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4 são 4. Então, mais 4. 900x, certo? 900x vai ser igual, 900x vai ser igual a 225 mais 4 dá 229. X é igual a 229 sobre 900. Então, essa é a nossa fração geratriz, certo? Dessa dízima. Aqui nós temos que esse 25 aqui é a parte não periódica. Quem é que é a parte periódica? É aqui, ó. É 4, 4, 4. É o período, certo? E 25 seria a parte, no caso aí, não periódica. Aqui nós temos ainda mais exemplos, certo? Que dá para ser resolvido, certo? Vários exemplos aqui. Ainda nós temos aí essa fração 0,52, 12, 1. Aqui nós pegamos o quê? Esse período tá assim, nós vamos pegar 521, certo? 521 menos 5 sobre quem? Sobre 990. Quando nós subtrair 521 menos 5 dá 516. Sobre quem? Sobre 990. Certo? Aí é uma questão simples que dá de se fazer, certo? Tranquilo. Aí nós temos aqui 0,72222. Nós vamos pegar 72 menos 7, certo? Menos 7 sobre 9 aqui, como repete o período, 0. Então vai ficar 72 menos 7, 65 sobre 90. Certo? Então, é uma questão tranquila, certo? Que dá para ser feita tranquilamente aí. E por hoje é só. Nós vamos parar aqui a nossa aula de hoje, certo? E na próxima aula a gente já vem com atividades, uma lista de atividades aí para serem resolvidas. E qualquer dúvida com relação ao conteúdo pode estar me chamando aí no privado ou colocar no grupo aí do 8º ano B, que eu estarei sempre à disposição para atender a todos.